Oi, Oi, Dani, tudo bom? tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem. Tive Aqui, notícia de que você está em Curitiba, sim, hoje estou em Curitiba porque amanhã tem um evento aqui do TMA. TMA, né? Isso, daí eu acabei vindo hoje. O João brincou comigo que eu estava vindo para fazer festa, porque ele disse que se é só amanhã o evento, por que eu estava aqui hoje? Mas eu vim hoje já. E tu tá por aqui também? Estou em Curitiba. Olha só, a gente conseguiu mais uma vez dividir a mesma cidade. Exato. Mas tu volta quando para Goiânia? Vou quarta-feira, Ah, quarta. E daí tu fica até o final da semana? fico até o final da semana, né? Ah, então tá bom. Na verdade, fico lá até o final da outra semana. Ah, dessa vez vai ficar mais tempo. É. É, então tá bom. Mas, Álvaro, desde já, eu já quero aproveitar. Normalmente a gente costuma dar uns 3, 4, 5 minutinhos para o pessoal ir entrando, né? Porque como é às 19 horas, muitas vezes o pessoal acaba atrasando um pouquinho, porque, enfim, tá saindo do trabalho, essas coisas. Então a gente costuma dar esse tempo, mas de antemão eu já queria agradecer a presença. A gente ficou muito feliz que tu aceitou o convite, né, que foi formulado pelo João. Então, obrigada, né, por ter aceitado. Acho que é a tua primeira vez aqui, né? É, primeira Então vez. tá. Então, basicamente, o Instituto, né, ele foi pensado principalmente pelo João Pedro, pelo André Esteves, para ser, de fato, uma comunidade para a gente compartilhar o conhecimento a respeito de direito empresarial como um todo, né? Então, aqui hoje tu está falando, vai falar sobre plano alternativo, que é na recuperação judicial, mas a gente também já está pensando em módulos de direito societário, que daí a gente também gostaria que tu participasse, que a gente sabe que tu também dá aula, né? Enfim, estuda sobre isso, então a gente já adianta aqui o convite para ti. Obrigado. Mas é isso, né? A gente já teve diversas aulas aqui, a gente já está no módulo 2, a gente vai ter mais um módulo. A gente é o nosso segundo curso, né? A gente teve o primeiro mais geral, esse aqui é sobre recuperação judicial, e a nossa ideia em algum momento a gente também fazer um sobre falência, e eu estou querendo muito fazer um de recuperação extrajudicial, porque a recuperação extrajudicial é aquela coisa que todo mundo acha que é simples, é super tranquilo fazer, mas quando tu tá ali fazendo, tu vê que assim, é muito difícil, a gente tem muita coisa para discutir. Então, é isso, né? Só queria realmente fazer uma introdução, mais uma vez agradecer pela tua presença. Também já vou aproveitar para fazer uma apresentação tua, então, para quem não conhece o Álvaro, ele é professor da Federal de Goiás, né? É professor de Direito Empresarial da Federal de Goiás, ele também é doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, é um pouquinho paranense, um pouquinho goiano, um pouquinho paulista, um pouquinho de tudo, né? Já passou um pouquinho pelos 3 estados aqui, fica girando entre os 3, mas enfim, dito isso, eu acho que agora já são 19h03, acho que já está tudo certo, a gente já tem aqui 44 pessoas, e eu vou ficar aqui junto contigo. E em breve também eu sei que entra o Vitor Lages, né, que também é nosso outro colega do Alagoas, que já participou de uma aula comigo com o João a respeito de verificação de créditos, e hoje também ele vai participar aqui também nessa função de debatedor. Dito isso, mais uma vez, obrigada, e Álvaro, a palavra está contigo. Bacana. Bom, eu é que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, poder dividir esse tempo com vocês e tentar falar um pouco sobre esse misterioso plano alternativo dos credores, né, de tão pouca ainda aplicação prática, mas que eventualmente pode no futuro, quem sabe, né, e acho que essa é uma das reflexões aqui ao final, vir a ser mais aplicado, ou pelo menos ser utilizado de maneira estratégica nas recuperações judiciais. Eu, como falei mais cedo com o João, rapidamente, eu trouxe aqui um caso relativamente recente, né, em que houve aplicação, embora em situações muito específicas, do plano alternativo proposto pelos credores, e ele vai depois, quando chegar, e ele me disse que você, Dani, também atuou com ele no caso, falar um pouco sobre o caso Samarco, que sem dúvida é o mais famoso, né, aquele em que não se chegou a completar, mas em que houve aí uma perspectiva
de aplicação que talvez tenha surtido exatamente esse efeito estratégico que provavelmente é o que o plano tem de mais efetivo a oferecer, né? Eu vou, então, dividir aqui, eu preparei um material aqui, vocês estão vendo, não? Ainda não, agora sim. Agora sim. Tudo bem, João? Tudo bom, Álvaro? Boa noite, trazer uns minutinhos, mas estou aí para te assistir. Bacana. Vamos lá, então, eu estava falando para a Dani, né, sobre depois você vai falar um pouquinho sobre o caso da Samarco aí, acho que é um caso emblemático, né, e eu trouxe um caso aqui relativamente recente, final do ano passado, que aconteceu em Ribeirão Preto, e eu quero pincelá-lo aí na medida em que eu tratar dos temas. E quero, João, agradecer o convite para estar aqui, já agradeci na pessoa da Dani, é uma satisfação poder compartilhar com vocês esses momentos aqui. Obrigado, Álvaro, o prazer é todo nosso, um privilégio, cara. Valeu. Então, vamos lá. A disciplina, a previsão do plano de recuperação judicial alternativo dos credores não estava previsto na redação original da lei, né? E resultou da alteração do final de 2020, né, do dia 24 de dezembro daquele ano, com a Lei 14.112. Ela introduziu lá no artigo 6º, lá na parte geral da lei, né, o parágrafo 4º-A, em que ele vai tratar dessa possibilidade, né, e lá no artigo 56, ele alterou a redação do parágrafo 4º e acrescentou os demais parágrafos, né, o 5º, o 6º, o 7º e o 8º parágrafos, para disciplinar, embora provavelmente de maneira insuficiente, os requisitos, a legitimidade e o procedimento para apresentação do plano alternativo por parte dos credores, né. Até esse momento, quer dizer, até a entrada em vigor da lei, basicamente, em matéria de tomada de decisão, o que cabia aos credores claro, aprovar o plano apresentado pelo devedor, ou eventualmente propor alterações, que, entretanto, de maneira expressa, lá no parágrafo 3º do artigo 56, dependia da aquiescência do credor. Então, o papel, desculpa, do devedor, né? Então, o papel dos credores, nesse caso, era bastante reduzido no que tange esse protagonismo para a apresentação de um eventual plano, né? A apresentação de alterações dependia sempre da aprovação do próprio devedor. E a outra alternativa, claro, era simplesmente rejeitar o plano, e isso implicava a falência, a convolução daquele procedimento reorganizacional, no procedimento liquidatório solutório, que é a falência, não que nem sempre é atraente, seja porque o fisco passa a ter um papel diferente do que tinha na recuperação, seja porque na falência, no mais às vezes, por razões que todos conhecemos, né, na prática, a otimização, a maximização do valor dos ativos é sempre muito prejudicada. Então, a solução aos planos, sempre muito vorazes por parte dos devedores, é muito ruim por parte dos credores, que é basicamente a falência, né? Então, era dentro desse contexto que os credores podiam atuar no que tange a proposta de solução ou de encaminhamento para aquela crise que é a eles apresentado por força da distribuição do processamento do pedido de recuperação judicial. Com a reforma, dá-se um passo além, né? Sem prejuízo da manutenção dessas duas alternativas que permanecem na vigência atual da lei, se permitiu a tal possibilidade de os credores apresentarem um plano alternativo, né? Em geral, se chama plano alternativo, ou se refere a ele a plano alternativo, ou plano dos credores, né? E se instituíram, se previram duas hipóteses para autorizar os credores a apresentação desse plano. Aquele introduzido lá no artigo 6º da lei, que consiste basicamente no transcurso do stay period sem que tenha havido deliberação sobre o plano. Então, o plano foi apresentado tempestivamente pelo devedor, tanto assim que não houve a convolução em falência, mas não houve, por diversas razões, pelos muitos e numerosos adiamentos de assembleia, em geral é assim que acontece, né? E aí, então, transcorre aquele período do stay period sem que tenha havido deliberação. Como que, gerando incentivo a que o devedor, promova
conversas com os seus credores a fim de deliberar sobre o plano dentro do prazo, essa alternativa de apresentação de um plano pelos credores passa a ser justamente esse incentivador, não é? Para que o devedor envie os seus melhores esforços a fim de alcançar dentro da Assembleia ou por outros expedientes que pela própria lei de 2020 foram introduzidos, né, os termos de adesão, para aprovar ou deliberar sobre o plano. E a segunda alternativa é aquela em que o plano foi apresentado, foi levado à deliberação dos credores, e os credores rejeitaram o plano, quer por aquele quórum original, aquele quórum ordinário do artigo 45, quer pelo quórum alternativo do cram-down, lá do parágrafo 1º do artigo 58. Nesses dois cenários, então, surge para os credores a legitimidade para a propositura, para a apresentação do plano alternativo por eles elaborado, né? E aí, com a diferença em relação àquelas modificações que já eram passíveis de serem feitas anteriormente, que não depende expressamente da aquiescência do devedor, embora mais para frente a gente vai voltar a esse ponto, porque há algumas situações em que essa questão é novamente colocada até por desdobramentos constitucionais, né? Bom, essa inovação nos aproxima de outros sistemas comparados, né? Os Estados Unidos são paradigmáticos a esse respeito, mas também Espanha e Portugal, ao permitir uma atuação mais ativa dos credores, no sentido de prover uma solução para a crise econômico-financeira do devedor. E atribui uma maior influência a eles, como eu disse, né? Num sentido, talvez não alcançado, mas num sentido de procurar alguma paridade ou algum equilíbrio para que justamente essa possibilidade, a simples possibilidade de apresentação desse plano, seja estrategicamente utilizado pelos credores para, de alguma forma, desincentivar planos absurdamente iníquos, né? E, de alguma forma, jogar com a atuação do devedor ante essa possibilidade trazida pela lei. Agora, para isso, claro, há certas nuances, e é disso que eu quero, na sequência, falar. Bom, primeiro, sobre o pressuposto, ou os dois pressupostos, as duas hipóteses, né, de autorização à apresentação de plano pelos credores. Primeiro, o pressuposto básico é que o devedor não conseguiu se desincumbir desse ônus de fazer aprovar o plano por ele próprio apresentado. Então, há uma frustração nessa tentativa de aprovação do plano por parte do devedor. Veja que essa inovação não retira a legitimidade primária ou originária do próprio devedor. É ele, dentro da sistemática do direito brasileiro, né, que separa o tratamento da falência da recuperação, é ele quem fica na posse e na administração dos próprios bens, é ele quem tem a iniciativa e a legitimidade exclusiva para a propositura da ação de recuperação judicial, é ele, portanto, quem tem a legitimidade primária para a apresentação do plano de recuperação judicial e para conduzir a empresa durante todo o período, né? Apenas excepcionalmente ele será afastado da posse e administração dos seus bens, né? Então, essa legitimidade primária não foi alterada em si mesma pela reforma legislativa de 2020. O que aconteceu foi a introdução de uma legitimidade derivada, subordinada dessa primeira, uma legitimidade, por isso, secundária, não é? Em que o credor, se presentes as condições legais, né, as hipóteses legais, pode, então, fazer uso dessa legitimidade para a apresentação de um plano alternativo. E as duas hipóteses eu já mencionei, eu gostaria de tratar de cada uma delas de maneira mais pormenorizada, começando não por aquela do artigo 6º, mas por aquela do artigo 56 da lei. O parágrafo 4º, que já existia à luz da redação da lei original de 2005, foi alterada pela lei de 2020. O parágrafo 4º era justamente a previsão da hipótese de convolução em caso de rejeição do plano de recuperação judicial. E a redação atual é essa que está aí na tela, não é? Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador submeterá, no ato, à votação da Assembleia Geral de Credores, a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial pelos credores.
Então, a rejeição, e aqui não há menção expressa, mas sistematicamente é de se entender que a rejeição de que trata a parte primeira desse parágrafo alcança tanto o quórum ordinário do artigo 45 quanto o cram down. Rejeitado o plano, isto é, não se aprovou nem pelo quórum ordinário, nem pela hipótese do cram down, então, na mesma Assembleia, o administrador submete à votação da Assembleia a concessão de 30 dias para que os credores apresentem um plano. Portanto, o plano foi tempestivamente apresentado, não houve convolução, houve objeção a esse plano, tanto assim que foi convocada a Assembleia Geral, e a Assembleia Geral, realizada para deliberar sobre o plano, rejeita esse mesmo plano, né? Então, dentro desse quadro procedimental, é que surge, então, a possibilidade de o credor apresentar, ou dos credores apresentarem o seu plano, né? O professor Castro Neves, lá do Rio de Janeiro, quando vai comentar essa reforma, ele menciona que seria conveniente, né, que toda questão atinente à validade dos votos e a declaração de resultado final da Assembleia fosse feita antes desses 30 dias. Eventualmente, isso não vai ser possível, né? Porque seja por meio de recurso, seja porque demanda, claro, o exercício de todas as garantias processuais, seja porque eventualmente há alguma questão probatória inerente, é possível que existam pendências, né, postulatórias com relação ao atingimento ou não do quórum, né? Mas o prazo legal é o prazo de 30 dias, e na própria Assembleia que se tem que deliberar. Então, dentro dos 30 dias, caso haja a deliberação pela concessão desse prazo, os credores poderão apresentar esse plano de recuperação alternativo. No caso concreto que eu estou mencionando, houve, aparentemente, eu não participei do caso, mas tive ciência dele por circunstâncias e tive contato com quem atuou diretamente no caso, parece ter havido um erro de cálculo por parte do advogado do devedor, né? E o fato é que, concretamente, houve aprovação das classes, mas não houve aprovação no total de credores. Então, não se alcançou nem pelos 45, nem pelo 58 a aprovação do plano. E, então, se deliberou na própria Assembleia a postergação do prazo. Mais adiante eu vou, a abertura do prazo, mais adiante eu vou transcrever o trecho em que isso foi deliberado, né? Então, aprecia-se a concessão do prazo nesse mesmo ato e, uma vez aprovado, como nesse caso concreto houve aprovação, dentro do prazo de 30 dias apresentado, deve ser apresentado o plano, né? Eu trouxe uns trechos aí da ata em que se deliberou a rejeição e a concessão do prazo, né? E foi consignado que há credores que possuem interesse na apresentação de um plano alternativo, então aquela rejeição não ensejaria a convolução, em princípio, em falência. Claro que isso poderia acontecer caso o plano não viesse a ser apresentado ou caso ele viesse a ser rejeitado, né? Mas não foi o que aconteceu no caso concreto. Mas o fato é que, de pronto, não houve ou não seria encaminhado para o reconhecimento da convolução pelo juiz, justamente porque credores haviam manifestado esse interesse, né? E aí foi colocado a deliberação e foi aprovada essa possibilidade de apresentação do plano de recuperação judicial. Então, foi colocado topicamente a questão: você concorda com a suspensão da Assembleia até o dia 18 para que possam apresentar o plano de recuperação judicial no prazo de até 30 dias, né, para que os credores possam apresentar esse plano? E a votação foi no sentido de que sim, a gente vai ver daqui a pouco o quórum. Nesse caso concreto, me parece ter havido um procedimento um pouco diferente do que era de se esperar, porque em 30 dias o plano foi apresentado e votado, né? Ou seja, houve, na verdade, como está expresso, inclusive, aí na ata, houve uma suspensão da Assembleia para que o plano fosse apresentado pelos credores e, já na ocasião da apresentação, fosse ele votado, como de fato foi aprovado. O que aconteceu nesse caso concreto é que o plano apresentado pelos credores, em muito pouco, divergia do plano anteriormente apresentado pelo próprio devedor. Apenas com relação à classe dos créditos de microempresas e empresas de pequeno porte é que houve uma diminuição no número de parcelas de pagamento, porque tinha havido lá um parcelamento do valor devido.
Não houve dificuldades para aprovação, mas talvez não fosse esse o melhor caminho, a gente vai falar mais adiante, mas concretamente foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Houve a deliberação a partir exatamente desse quesito, dessa pergunta que foi dirigida aos credores ali reunidos. O quórum de deliberação na hipótese dessa questão incidental é a da maioria dos créditos presentes à Assembleia Geral. Como a deliberação é tomada na própria Assembleia, dentro dessa Assembleia vigora o quórum geral, né, que é a maioria dos créditos presentes à Assembleia Geral, credores com votos afirmativos representativos da maioria dos créditos presentes, e o parágrafo 5º expressamente previu esse quórum, né? E, de fato, como está expresso aí nesse trecho da ata, foi o que se alcançou naquele caso, né? Bom, se for rejeitada a apresentação do plano alternativo, como já houve a rejeição do plano apresentado pelo devedor, a consequência é a convolução, né? Isso parece uma consequência lógica e sistemática, mas, de todo modo, lá no artigo 73, do inciso 3º, cuja redação também foi alterada pela lei de 2020, expressamente assim se determinou, né? Então, o juiz decretará falência durante o processo de recuperação quando não aplicado o disposto no parágrafo 4º, né? Ou seja, quando não concedida a possibilidade de apresentação do plano alternativo. Bom, quanto a outra hipótese, e aí eu preferi tratar dela depois, justamente porque é uma questão atinente à Assembleia, né? Na primeira hipótese, aquela lá do parágrafo 6º, do artigo 6º, perdão, não houve ainda deliberação, né? Aliás, é justamente essa hipótese de ocorrência, né? O plano foi tempestivamente apresentado pelo devedor, mas dentro do stay period não foi, e me parece que, inclusive, o stay period estendido, né? Ainda quando há extensão, mas não houve a apresentação do plano, a deliberação dos credores sobre o plano apresentado pelo devedor. E aí dispõe a lei, textualmente, né? O decurso do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de um plano alternativo. Pela dicção da lei, parece que o transcurso do tempo, sem a ocorrência da deliberação, são eventos suficientes para determinar a possibilidade, ou para facultar ao menos, a possibilidade de os credores apresentarem esse plano alternativo. Mas depois eu quero voltar a esse ponto, né, se seria necessária ou não uma assembleia que deliberasse sobre isso, né? Parece ser esse o entendimento majoritário. De todo modo, a dicção legal nos permite, ao menos, cogitar a possibilidade de que essa é uma decorrência automática da fluência do prazo sem a deliberação dos credores sobre o plano apresentado pelo próprio devedor, né? O professor João está aqui, né, e seus colegas naquela obra monumental sobre falência e recuperação judicial, entendem, e não só nesse trecho que eu transcrevi aqui, mas em outros trechos também, que a manifestação afirmativa dos credores, no sentido de que possa ser apresentada a proposta, é imprescindível, que significa dizer que, transcorrido o prazo sem deliberação, seria necessária a convocação de uma AGC para deliberar sobre a possibilidade ou não de apresentação de um plano alternativo. De todo modo, né, fica aí a observação, né, ou a provocação, né, seja por conta da redação do caput do parágrafo C, do parágrafo 4º, né, seja pela redação, por exemplo, do inciso 1º, né, quando dispõe que as suspensões do stay period não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias, contado do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo, né? Ou seja, depois dos 30 dias não apresentado o plano, a consequência é a superação da suspensão, né? O que nos leva a crer, numa interpretação sistemática, que então o plano deveria ser apresentado nos 30 dias, o que também permitiria a conclusão de que independeria de uma Assembleia Geral de Credores.
De fato, me parece que a AGC, para deliberar sobre o assunto, parece fazer mais sentido, mas a redação literal, né, a interpretação talvez literal aí do parágrafo 4º A, né, do 4º A, caput e do seu inciso 1º, talvez permita, pelo menos, o entendimento em sentido contrário. Depois, se caso ele quiser falar sobre isso, vai ser muito bom ouvi-lo, né? Além disso, né, o magistrado, o juiz, tem algum juízo sobre a oportunidade e conveniência da apresentação desse plano alternativo? Eu também aqui quero citar mais uma vez o professor João, né, lá na obra coletiva dos três, eles dizem, olha, não se pode descartar a possibilidade o magistrado, a depender das circunstâncias concretas, né, no caso concreto, avaliar as razões da tramitação do processo, se a apresentação de um plano de... Perdão? Não, acho que não foi nada. De um dos credores não pode ser um fator a contribuir ainda mais para o retardo da marcha processual, né? Isto é, já não foi deliberado o plano do devedor, agora vai apresentar um novo plano, né? Isso não vai tumultuar o processo, a depender das circunstâncias concretas, eventualmente o juiz vai indeferir a possibilidade da apresentação desse plano, né? Em tese, como os requisitos, a gente vai ver daqui a pouco, quanto à legitimidade dos credores, né, 25% dos créditos totais, ou 35% da Assembleia que rejeitou, é possível que haja planos concorrentes, né? Ou seja, para além de existir a concorrência, na hipótese do artigo 6º, parágrafo 4A, do plano dos credores com relação ao plano do devedor, eventualmente pode haver até mais de um plano, pelo menos em tese, né, de credores apresentados, né? Isso vai gerar também uma dificuldade lá na frente quanto à deliberação sobre eles, né? Mas, de todo modo, em tese, é possível, né? E se os credores, hipótese do parágrafo 6º, não apresentarem plano, aí não é caso de convolução, né? Porque o devedor apresentou tempestivamente o plano e o plano do devedor não foi rejeitado ainda. Então, diferentemente do que acontece na hipótese do artigo 56, no caso da hipótese do artigo 6º, a não apresentação do plano pelos credores não vai ensejar, por si só, né, a convolução daquela recuperação judicial em falência, né? Isso também, mais uma vez, é sistemático, mas decorre do que dispõe o inciso 3º A, contrário senso, lá do artigo 73, quanto à hipótese de convolução. Se quiserem interromper a qualquer momento, eu estou à disposição, tá? Deixa eu... Posso, só para dar um colorido, porque tu falou na possibilidade do plano concorrente, e o Vitor também acho que vai querer falar alguma coisinha na sequência. A gente, quando veio a reforma em 2020, que entrou em vigor em 2021, a gente falava em plano concorrente como uma abstração. Pode ser que pelos quórums ali, até que... Não é que no caso da Samarco foi o que aconteceu, né? A gente não teve um plano concorrente, mas dois. De modo que a gente tinha o plano da própria Samarco, um plano dos credores financeiros e um plano também que, de certa forma, estava sendo patrocinado pelos sindicatos. Isso. Perfeito. Boa lembrança, né? Bom caso concreto, né? Acho que o Vitor também quer puxar alguma... Vai lá, mas era justamente nessa linha, JP, que essa questão do plano alternativo ele pode vir por mais de um grupo de credores, né? Basta preencher o quórum ali e basta estar preenchido os requisitos, podem vir vários. Aí a gente vai ter basicamente a gente tem algumas discussões que elas não são permeadas, porque, por exemplo, vários planos, e aí o mesmo credor ele pode votar em dois planos, porque às vezes dois planos têm dois cenários aqui, por exemplo, no plano apresentado, eu vou botar no caso da Samarco, pelo sindicato, para mim está bom, e pelo credor financeiro também está bom. E aí, como é a votação, um exclui o outro, como é que você conta o quórum? Então, eu acho que nessa questão do plano alternativo ainda falta muita coisa para a gente poder amadurecer efetivamente o Instituto, porque aí vai ser como a Lei 11.101 Álvaro. A jurisprudência vai dar a solução, né? Não tem como, existe hoje lá o plano alternativo, mas se eu tiver dois, eu posso votar nos dois? Não sei. E aí vão ser os ajustes que os AJs vão dar caso a caso, que vão, né, a jurisprudência vai chancelar ou não.
Aí algumas alternativas, né? Mas de fato uma insegurança, né? Desde uma decisão judicial pura e simples, né? Sobre qual vai ser a sistemática, até uma eventual negócio jurídico processual ou uma questão incidental a ser deliberada na própria Assembleia sobre como é que vai ser feita a deliberação, né? Seja por alternativas excludentes, seja por uma escolha prévia entre os vários planos dos credores, né, para depois escolher entre o dele e o do devedor, ou pura e simplesmente aprovação ou rejeição sucessiva, né? Enfim, certamente, ante a omissão do legislador sobre esse procedimento, de fato, vai ser no caso concreto que vai se apurar. No caso dessa marca, tipo, o João vai falar depois, mas não chegou a acontecer porque houve um consenso depois formado, né? Mas teria sido uma experimentação interessante, né? Se tivesse levado a efeito lá naquele caso concreto, justamente porque teve mais de um plano apresentado, né? Álvaro, só botar uma pimenta antes de você seguir, que é o seguinte, você falou, não, a gente pode convencionar por negócio jurídico processual, mas vamos lá, o exercício do direito de voto, ele é processual ou ele é material? Aí entra a AGC, ela tem natureza processual ou material, ou ela é híbrida. Então, é um campo, vamos dizer, a lei trouxe isso, mas é um campo muito fértil para muita discussão que a gente ainda não consegue. A prática e a jurisprudência vão botar aí. Os grandes casos parece que eles não estão caminhando, porque São Marco tinha tudo para tirar muitas dessas dúvidas aqui que a gente está botando, né? Mas houve um consenso, viu? Ou que os próximos sejam assim ou não. Não, de acordo, eu também acho que aqui é uma questão polêmica aí, mas, enfim, são encaminhamentos possíveis, né? De fato, vai ser a prática aí que vai dar alguma resposta para a gente, né? Bom, quanto aos pressupostos para a apresentação do plano alternativo, eles estão arrolados lá no parágrafo 6º do artigo 56, também ele todo introduzido pela lei de 2020, né? E o primeiro, claro, é a própria rejeição do plano, né? Inclusive pelo quórum alternativo lá do artigo 58, parágrafo 1º. E segundo, que aqui está primeiro, porque o primeiro é pressuposto, né? É a representatividade do plano alternativo, né? Então, para evitar que existam diversas apresentações, numerosas apresentações, muitas das quais, por vezes, oriundas de comportamento abusivo, ou mesmo aventureiro, por parte de algum credor isolado, ou de pouca representatividade, se criou aqui, o que não é muito incomum, não, em coletividades em geral, né? A necessidade de uma certa legitimidade, né? Uma certa representatividade, seja porque isso vai espelhar, de alguma forma, um mínimo de chance de aprovação, seja para evitar esses comportamentos indesejados que eu mencionei, né? Então, foram dois os critérios que o legislador arrolou lá em 2020, né? 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial, acima disso, né? Ou acima de 35% dos créditos presentes, né? Dos credores representativos de créditos presentes na Assembleia que rejeitou o plano de recuperação judicial. Evidentemente, esse segundo critério só tem lugar na hipótese do artigo 56, né, porque naquela de falta de deliberação dentro do stay period, só vai remanescer, só vai ser plausível, só vai ser possível de aplicação o primeiro a primeira dessas duas alternativas, né? E aí, com esse consenso mínimo, então, os credores têm a possibilidade de apresentar o plano, né? Ou seja, concedidos 30 dias, dentro de 30 dias, tem legitimidade para apresentar esse plano, credores que sejam representativos desse mínimo aí, né? Em uma ou outra possibilidade, né? O interessante é que aí, o Scalzilli vai dizer isso também lá no livro deles, né? É que você acaba, na prática, tendo que ter um líder que puxe esse comportamento, né? Eventualmente, ele próprio já perfazendo isoladamente esse mínimo, ou liderando outros credores que perfaçam aquele total, né? Eu não sei se eu transcrevi aqui, se não transcrevi aqui, em outro momento eu transcrevi, na ata desse caso aí de Ribeirão Preto, foi indagado pelos credores, mas e aí, como é que a gente se resolve, né? E aí a administradora judicial disse, olha,
Isso aí é negociação, né? Vocês que se organizem entre si para apresentar um plano. Como eu disse, havia ali uma liderança, na verdade, do devedor em relação aos credores, e muito embora apresentado pelos credores, basicamente foi o plano do próprio devedor. Então, houve ali uma solução, em alguma medida, negociada, embora formalmente tenha sido um plano de credores, né? E um deles apresentou formalmente, né? Então, até se fala em coletivos, né? E, de fato, outros depois fizeram um apoio, mas a apresentação formal foi feita por um dos credores, né? Isso é depois, inclusive, referido. E, outro detalhe, né? Justamente porque teve esse consenso, constou expressamente do plano com a anuência da empresa recuperanda, né? Espelhando, então, que, de fato, na prática aconteceu, que foi essa formação de consenso no plano apresentado pelos credores, né? Quanto ao que deve constar do plano, deve constar do plano alternativo que deveria constar do plano original, do plano do devedor, né? A descrição dos meios de recuperação, a demonstração da viabilidade econômica e o laudo de avaliação. Então, aqueles 3 incisos lá do artigo 53 têm que igualmente estar aqui presentes, né? Agora, é evidente que isso vai gerar alguma dificuldade, né? Primeiro, pela natural assimetria informacional. Os credores não têm, mesmo já contando com todo o acesso à informação que tem no curso do processo de recuperação judicial, ele não tem acesso a todas as informações e, eventualmente, não tem acesso às informações mais relevantes para o desenvolvimento desses 3 documentos, né? Eventualmente, o devedor não vai ter nenhum incentivo a especialmente cooperar, né? Claro, depende da circunstância concreta, mas eventualmente ele não vai estar exatamente empenhado em cooperar nesse sentido, especialmente se ele ainda tem a possibilidade de aprovação do próprio plano, e surge dúvida se poderia haver ou não a simples reapresentação do que foi apresentado pelo devedor, né? E, eventualmente, vai ser o caso, porque uma das dificuldades, além do acesso à informação, são os custos, né? Eu tenho que ter esse credor líder, ou esse conjunto de credores que, de alguma forma, lidere esse desenvolvimento e que vai arcar com as despesas daí decorrentes, né? Com relação só que o destaque, né, de que lá na ata da primeira Assembleia, né, a administradora ressaltando, né, a necessidade de atendimento a todos os requisitos legais por parte do plano alternativo, né. Com relação aos meios de recuperação, são aqueles do artigo 50, mas o parágrafo 7º, expressamente mencionou a possibilidade de capitalização dos créditos, né, ou seja, conversão do crédito em capital social, inclusive com aumento de capital social, diluição das posições societárias atuais, permitido, nesse caso, o exercício de um direito de retirada, né, o que é particularmente relevante no caso de sociedade anônima fechada e de sociedade limitada com prazo determinado, né. Fica ressalvada aí a possibilidade de que esses sócios do devedor, nessa hipótese, se retirem. Isso já vai gerar uma série de dificuldades, né. Primeiro, como é que se vai apurar os haveres, né? Porque, a rigor, se ele vai se retirar, ele faz uso ou faz jus ao reembolso, no caso da SA, os haveres sociais da sociedade da qual ele está se retirando. Como a causa é posterior à distribuição da recuperação judicial, esse crédito, em tese, é extraconcursal, né? Que vai gerar uma outra questão ainda mais conflituosa, né, de os sócios do devedor estarem saindo eventualmente, claro que o patrimônio líquido, nesse caso, supondo que esse vai ser o critério de apuração, né, tende a ser baixo ou inexistente, mas seja como for, é uma questão que pode, no caso concreto, se colocar. De outro lado, e até por falta de outras disposições legais, né, é de se esperar que exista também deliberação social, né. A circunstância de o parágrafo 7º expressamente contemplar essa possibilidade, que de resto já estava previsto pelo próprio artigo 50, que de todo modo é um rol meramente exemplificativo, né, não implica, né, a superação das instâncias societárias. Então, em princípio, isso teria que passar dentro da sociedade, dentro do órgão competente para fazer essas alterações, seja de aumento de capital, seja de transferência, eventualmente, das cotas ou ações dos sócios para esses credores e por aí vai, né? Quanto ao lado de avaliação, não dá para não destacar o prazo exíguo de 30 dias, né? Então,
Claro que já existe um documento apresentado, eventualmente ele já vai, de alguma forma, orientar o desenvolvimento desse laudo pelos credores, mas se os meios são diversos, em tese o documento vai ter que ser outro, né? E aí eu reitero a dificuldade de acesso à informação, né? A marcante assimetria informacional que há entre o credor do lado de cá e o devedor do lado de lá, né? Em regra, portanto, esse laudo vai ser necessário, embora eventualmente se veja aí na doutrina entendimento em sentido contrário, como eu estou mencionando aí. E sobre o laudo de avaliação, eventualmente não houve mudanças substanciais entre a apresentação do plano pelo devedor e a apresentação pelos credores, e se torne dispensável, né? Mas, de todo modo, é possível que se faça necessário, imagino que tenha ocorrido algum fato relevante no período, um incêndio, enfim, alguma mudança drástica, né, a perda de um direito de propriedade industrial, ou coisa que o vale, enfim, que vá tornar necessária a realização de um novo laudo, né? E aí pode haver dificuldade de acesso à informação, mais uma vez eu destaco, e também os custos, mais uma vez, atrelados ao desenvolvimento desse documento. Bom, além desses dois requisitos destacados, né, o atendimento às formalidades do artigo 53 e mais aquela chamada cláusula de barreira, né, é preciso que a apresentação desse plano salvaguarde os interesses dos devedores, dos seus sócios, dos seus garantidores. E aí o legislador rolou 3 incisos, né, em que ele procura fazer essa proteção, né. Primeiro, não imputar, esse plano alternativo não pode imputar obrigações novas que não estejam previstas já nos contratos ou na lei para os sócios do devedor, né? Então, há uma tendência natural, claro, dos credores para se melhor pagar, né, dentro do plano, de empurrar essa conta para o devedor e seus sócios, né, com novas garantias, obrigações de aporte de capital, como eu estou dizendo aí, mas aí isso não é possível, né? Então há uma expressa restrição material aqui, né? Os credores não podem apresentar um plano que gerem novas obrigações para o sócio devedor, né? Também não podem impor aos sócios e ao devedor uma situação mais agravada do que eles estariam sujeitos na hipótese de uma falência. Mutatis mutandis é uma previsão que já existia no Decreto-Lei 7661 de 45, embora no sentido oposto, né? A ideia aqui é de que, mais uma vez, se o cenário pior que pode existir para o devedor e para os seus sócios é o de solução liquidatória solutória da falência, o plano de recuperação apresentado pelos credores de maneira alternativa não pode relegá-los a uma situação pior do que a que teria na liquidação. Mas aí, para usar uma expressão do Castro Neves, né, essa disposição é tão relevante quanto delicada, né, porque, de fato, há uma complexidade tremenda, né. Primeiro que esse exercício, em princípio, é um exercício teórico, né, e até aí já vai uma questão, quer dizer, quando é que esse juízo é passível de ser feito, né? Depois, quando acontecer a convolução, e aí se faz, no caso concreto, para apurar um eventual prejuízo, ou não, se faz teoricamente nesse momento processual aqui, né? E como é que eu faço esse exercício? Porque, evidentemente, para chegar a essas simulações, eu preciso de fazer uso de metodologia, de técnica, o juiz vai precisar de uma prova técnica a esse respeito, né, caso invocado pelo prejudicado, enfim. Como é que se vai alcançar esse juízo sobre se haveria uma situação mais danosa ou não, né, para o devedor e para os seus sócios. Além do que, no mais das vezes, eles já estão na pior das situações, né, eles já não têm, no caso do sócio com responsabilidade limitada, ele já não tem haveres e a própria sociedade já está com PL tendente a zero ou até negativo. E aí, dentro desse quadro, né, já que não vai piorar, poderia haver uma solução que destruísse valor da recuperanda, né, o plano alternativo podia prever uma solução que liquidasse parte substancial da empresa, né, ou que, de alguma forma, destruísse valor, são questões que se colocam, né. De qualquer modo, o intuito
objetivo aí da norma parece claro, né? É de evitar que os credores aqui possam se valer dessa faculdade legal para impor ao devedor e aos seus sócios um sacrifício demasiado, né? E por fim, com relação aos garantidores, e aqui é um outro problema, né? Tem que haver dentro do plano a previsão de que as garantias pessoais, então não se alcançam aqui as garantias reais, né, mas as garantias fidejussórias prestadas por pessoas naturais, e não se está aqui a mencionar necessariamente sócios, né, embora seja figura típica, eventualmente a terceiros garantidores, cônjuges e outros mais, né? Essas garantias pessoais prestadas por esses sócios devem ser, por esses sócios não, por as pessoas naturais, devem ser exoneradas no plano, né? Tem que haver expressa previsão de exoneração no plano. Vinculando quer os credores proponentes, né, aqueles que propuseram o plano atendendo aqueles requisitos de 25% ou 35%, quer daqueles que na própria Assembleia votem a favor do plano, né? Então, esses exonerarão esses garantidores dessa garantia, né? Uma vez novado o plano. E aí, uma das questões que se coloca é justamente se essa regra, que parece preserva o interesse desses garantidores, já que as situações se alteraram e eles vão ficar exonerados dessa garantia, se isso não é um tiro no pé do próprio Instituto, né? Porque justamente os credores ficarão, justamente os que estão liderando e apresentando um plano alternativo, ficarão sem essa garantia, né? De qualquer modo, essa disposição legal, veja que não admite ressalva de voto, né? Eu não posso votar aprovando com a ressalva de que a minha garantia fica mantida, né? Então o credor vai ficar prejudicado com relação a essa garantia, se ele votar a favor ou se ele apresentar o plano. E os outros credores, para justamente não incorrerem nessa mesma hipótese, pode não comparecer à Assembleia, pode comparecer à Assembleia e abster ou votar contra, justamente para que essa garantia não seja exonerada. Então, é uma questão que se coloca, né, se nessa difícil guerra de vetores, né, se aqui há um incentivo ou desincentivo ao plano, né? Então, são esses os requisitos, né? Uma outra questão que se coloca é sobre o controle judicial do plano, né? Mais uma vez, o professor Cássio Neves que vai destacar essa questão pelo seguinte: na redação do parágrafo 6º do artigo 56, está expresso que o plano somente será posto em votação se atendidos aqueles requisitos, né? Então, para citá-lo aqui expressamente, o parágrafo 6º vai dizer o seguinte, eu só destaquei esse trecho, né? O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação caso satisfeitas cumulativamente as seguintes condições, que são essas que a gente viu, né? Então, ele coloca a seguinte questão: primeiro, cabe o controle judicial? Acho que isso está superado, né? Sobre a legalidade sempre pode, com relação ao mérito do plano, essa é uma discussão cambaleante aí na jurisprudência, né? Ressalvada ainda a possibilidade, também introduzida pela lei de 2020 do abuso de voto, né, e tudo mais que, enfim, tanto se discute a respeito do controle das assembleias e dos planos. Mas, nesse caso, esse controle seria a posteriori ou seria a priori, né, porque o plano só será colocado em votação se atendidos esses requisitos. O atendimento a esses requisitos pode ser objeto de controle judicial antes da deliberação. Isso geraria alguns problemas, por exemplo, a redução da margem de autonomia da vontade das partes e uma demora, né? Num contexto que, em geral, já há uma dificuldade na formação da vontade coletiva, e esse controle judicial, nesse momento, pode retardar ainda mais, tornando ainda mais tumultuado o procedimento, né? Então, parece que o controle há que ser, se for o caso, se suscitado, se provocado, depois de deliberado o plano apresentado pelos credores. Agora,
Com relação àqueles requisitos formais, objetivos, esse, em princípio, podem, né? Uma discussão, por exemplo, sobre se os 25%, se os mais de 25% foram alcançados ou não, os mais de 35% foram alcançados ou não, né? Se quem apresentou, de fato, era credor, estava arrolado como tal, compunha, portanto, a massa de credores, enfim, essas questões, sim, poderia ser, eventualmente, objeto de controle antes disso, né? E aí, para concluir, eu vou falar do procedimento e algumas reflexões que à época, né, se fizeram e pensando um pouco do que se viu de lá para cá e o que esperar daqui para frente. Mas com relação ao procedimento, então, os dois pressupostos que a gente já mencionou, né, o plano apresentado e não deliberado até o encerramento do stay period, ou o plano apresentado e rejeitado, são as duas hipóteses, né. Deliberação sobre a concessão de plano, de prazo. No caso da Assembleia Geral, que rejeita o plano, isso decorre de previsão expressa da lei, e no caso da não deliberação até o fim do stay period, essa questão sobre se convoca uma Assembleia Geral ou não. Tendo a entender que sim, né, que a Assembleia é necessária para que se delibere sobre a possibilidade ou não de apresentar, muito embora, como eu disse, a redação literal lá tanto do 4A quanto do quarto A quanto do inciso 1º possam levar à conclusão em sentido diverso, né? 30 dias para apresentação do plano alternativo, esse plano é decadencial, esse prazo destoa do prazo de que dispõe o próprio devedor, que é de 60 dias, né? Não apresentado esse plano alternativo ou apresentado sem apoiadores suficientes, a consequência é a convolução, caso a hipótese em questão seja a rejeição do plano, ou, no outro caso, vai se aguardar a deliberação do plano apresentado pelo devedor, né? Nesse caso concreto, como eu mencionei, já me adiantei lá no início, não houve a convocação, não houve abertura de prazo para a apresentação de um plano depois submetido à publicação, etc. Já houve uma assembleia em que o próprio plano foi apresentado e deliberado, né? Apresentado tempestivamente o plano e com apoiadores suficientes, né, atendido lá o inciso 2º do artigo 56, parágrafo 6º, publica-se o plano alternativo para apresentação de objeções. Se não houver objeções, em tese, aprovação tácita. Se houver objeções, convocação de Assembleia Geral de Credores ou deliberação pelos outros expedientes previstos pela própria lei, observados os quórums original, né, ordinário lá do artigo 45 ou aquele do 58, parágrafo 1º. E se houver rejeição, aí convolução na hipótese de ter havido rejeição do plano do devedor, né? No caso concreto aí, pelo quórum originário, o quórum ordinário, perdão, do artigo 45, foi aprovado, e então foi encaminhado o plano aprovado para homologação pelo juiz. E aí, para concluir com perspectivas e retrospectivas, né, e aí eu me valido que refletiram na época o professor Scalzilli, o Spinelli e o Telechea, né, tentando trazer um pouco do que veio de lá para cá, né. De certa forma, essa possibilidade, essa ameaça, entre aspas, né, essa possibilidade que o devedor tem de o credor poder apresentar esse plano alternativo, de alguma forma modula o comportamento dele, né, ele está jogando e no jogo dele ele tem isso em conta, né, então é de se esperar, né, que isso tenha ocorrido e que venha a continuar a ocorrer, né, que de fato tenha havido apresentação de planos um pouco mais reflexivos, mas não sei até que ponto isso de fato ocorreu, mas a circunstância aí da Samarco, que ficou tão conhecida, né, pode ter algum tipo de influência, ou pelo menos está no caldo de cultura aí do direito concursal brasileiro, né, então, de alguma forma, pelo menos esse quadro em tese é um quadro que tende a incentivar o devedor a, de alguma forma, considerar essa hipótese na hora de formular o seu plano. E de se comportar, enfim, no sentido de alcançar sua aprovação, sua deliberação tempestiva e rápida, né? Mas havia pontos de atenção que, de fato, seria possível, deixa eu ver aqui, seria possível o prazo para o plano alternativo 2 vezes, pelo transcurso do stay period, e depois, se for para a GC, pelo plano do devedor?
Nunca pensei sobre isso, para ser sincero, mas não vejo problema, né? Em tese, são duas hipóteses que não se excluem, né? Imagina que o plano tenha transcorrido o prazo do stay period sem apresentação do plano. Abre a possibilidade de os devedores, perdão, de os credores apresentarem um plano alternativo. Ou eles não apresentam, ou apresentam e esse plano é rejeitado. Não há convolução, porque eventualmente o plano do devedor ainda não deliberado pode vir a ser deliberado. Na deliberação ele é rejeitado, e aí se possibilita uma nova apresentação. Eu não sei, refletindo aqui de pronto, eu não penso que haja aí uma espécie de preclusão da possibilidade, né? São duas hipóteses distintas que não me parecem ser prejudiciais, uma em relação a outras, ao contrário, né? Me parecem ser paralelas, né? Sujeito aí a ouvir os dois outros colegas aí, e a turma, enfim, eu tendo a concluir que não haveria problema, que seria sim possível duas vezes a apresentação de um plano alternativo pelos credores, né? Mas gostaria de ouvi-los aí sobre isso. Mas só para concluir aqui, que eu acho que aí a gente já conclui e passa para os debates e discussões, enfim, como o credor apresenta um plano, claro que ele invoca para si alguma responsabilização, né? Em especial se houver a decretação de falência lá na frente, né? Então, frente ao devedor, ele pode ter algum risco de responsabilização, isso, em larga medida, pode desincentivá-lo a apresentar esse plano, né? E talvez o pouco número de ocorrências reflita em boa parte essa atenção que os credores têm. A assimetria informacional, que eu destaquei diversas vezes, seja para a elaboração do plano e dos demais instrumentos, né? Afinal, o devedor continua à frente do negócio. As despesas, que são sempre um problema, né? Quem quer, para usar a expressão popular, usar vela boa com defunto ruim, né? Mais um gasto que eu vou adiantar para quem sabe, talvez, lá na frente, ter algum benefício, né? Então, de fato, é um problema, né? Aqui aquele trecho que eu tinha mencionado, né? Que a administradora informou que a apresentação do plano se dá no âmbito de negociação, de modo que o contato precisa ser feito entre os interessados, ou seja, os credores têm que tomar, alguém tem que liderar essa formação de vontade coletiva aí, né? A potencial ineficácia dos meios de recuperação, porque afinal a recuperação eventualmente demanda uma redução, né, um corte no valor do próprio débito e do próprio crédito, e o credor não vai estar disposto a isso, né? Então você tem, não vou dizer um conflito de interesse, mas um conflito de objetivos aí, né? Também a questão da liberação dos fiadores e avalistas, que é problemática também, eu já destaquei isso há pouco. As dificuldades da implementação do plano, né, porque, mais uma vez, em princípio, quem está à frente do negócio é o devedor. A insegurança jurídica, o professor Vitor já destacou, né, a novidade, mesmo depois de ter 5 anos aí, quase 5 anos de vigência, 4 anos e pouco, enfim, ainda são poucos dos casos, né? E uma complexidade jurídica, né? Afinal, a gente está aqui hoje justamente discutindo que há um conjunto aí de questões complexas, começar pelaquela alternativa de conversão de crédito em capital e por aí vai, daí porque são poucos casos, né? Então é isso que eu trouxe aqui para nós, para a gente discutir. Demais, Álvaro. Muito obrigado aí pela exposição. Eu já estou roubando aqui a palavra da Dani e do Vitor, né? A Dani que ficou de host na aula de hoje, o Vitor que, na verdade, é o co-professor aqui, debatedor. Então, só vou comentar aqui muito rapidamente, para aproveitar a Dani. Não sei se vocês já se falaram, inclusive vocês dois estão em Curitiba, né? A Dani e o Álvaro agora. E a Dani disse que vai sair até um pouquinho mais cedo por conta da palestra que ela tem amanhã. Mas a gente teve 3 casos de plano alternativo aqui no escritório, Álvaro. Tu estava falando, eu estava tentando lembrar quais eram, e eu penso que o plano alternativo seja uma história de frustração, desde o início, né? Desde a forma como ele veio na reforma promovida pela 10.522, né? Que, enfim, alterou de uma forma muito inadequada, né, nessa parte. Na verdade, introduziu o plano alternativo de uma forma muito inadequada. E a gente teve o caso da Samarco, que foi basicamente um caso inacabado, porque a gente achou que ali a gente teria digamos, uma orientação jurisprudencial segura sobre como lidar com as diversas questões do plano alternativo, mas
a gente teve um caso de conflito de interesses, porque aqueles que apresentaram o plano alternativo pretendiam votar o plano, e a devedora, basicamente, entre várias outras oposições, opôs a possibilidade de um grupo de credores que apresentou o plano votar, e isso acabou não sendo resolvido depois, porque houve um acordão lá no tribunal. Mas, Dani, a gente também teve um caso de um plano alternativo que não houve digamos que na deliberação da maioria, no sentido de se os credores queriam apresentar o plano alternativo, a Caixa Econômica Federal acabou barrando, porque era o maior credor e votou contra, aí frustrou a iniciativa dos credores trabalhistas, e um outro plano alternativo que foi apresentado sem laudo de viabilidade, sem laudo de avaliação do ativo, e aí, enfim, acabou sendo... Acho que está pendente de julgamento isso até hoje, e, na verdade, nenhum dos casos foi para diante para a gente dizer como é que resolve os múltiplos problemas. Então, só queria fazer esse comentário inicial, Dani. Não, eu só ia comentar, João, que de fato esse caso que tu comentou, que não teve laudo, que não teve nada, ele ainda não foi julgado, né? A gente está aguardando, na verdade, pronunciamento da juíza de primeiro grau. Isso já faz mais ou menos 1 ano e meio, a gente continua aguardando, só destacando que não é vara especializada, tá? Então a gente sabe como as coisas funcionam de forma diferente quando não é vara especializada. E então, daí, nesse caso, a gente não sabe se vai ser ou não aceito o plano alternativo que foi apresentado, considerando justamente que não tem laudo de viabilidade, e nesse ponto eles dizem que o laudo de viabilidade na verdade, o laudo que foi trazido pelo próprio devedor, o que me parece não fazer sentido, porque senão não teria por que fazer um plano alternativo. Mas, de toda forma, eu só queria fazer essa complementação e dizer que o caso da Samarco, na verdade, para mim, me parece que é o caso que trouxe todas essas dúvidas que a gente tem hoje, né? Porque parece que tudo que podia aconteceu no caso da Samarco. Daí começou a colocar em dúvida várias coisas que a gente não tinha pensado antes, né? Que os doutrinadores, que nem eu brinco, ainda não tinham se debruçado sobre esses pontos, mas que com o caso da Samarco isso tudo foi surgindo, e daí foi necessário a gente se debruçar, e muitas dessas questões a gente continua sem saber como resolver, como por exemplo, a questão dos planos concorrentes, que eu de fato não sei o que poderia ser feito, e só queria fazer uma pergunta a Álvaro, Vitor, João, que é o seguinte: recentemente, acho que foi na semana passada ou retrasada, foi publicado um artigo no Conjur pela doutora Giovana Farenzena, que é juíza convocada hoje, né, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas que foi por muitos anos juíza na vara especializada de recuperação judicial de Porto Alegre, hoje é desembargadora na matéria, juíza convocada na matéria, né, e basicamente ela fez um artigo falando sobre o fato de que no entendimento dela e do colega que escreve com ela, que eu acho que é Henrique o nome dele, seria necessário colocar em votação a apresentação de um plano alternativo, mesmo diante do preenchimento do quórum do Cramdown, considerando que tem uma certa subjetividade na aplicação do Cramdown, considerando que, né, o juiz ele precisa fazer ali a análise se tem ou não tem, por exemplo, tratamento diferenciado entre credores da mesma classe e tudo mais, e, portanto, né, como depende de uma apreciação judicial, caberia ao administrador judicial colocar em votação, mesmo diante de um suposto preenchimento do Cramdown, do quórum do Cramdown, colocar em votação a apresentação do plano alternativo. Então, também só queria saber o que vocês pensam sobre isso. Na verdade, eu acho que o administrador judicial vai se pronunciar na Assembleia sobre o atendimento ou não do requisito, da aprovação. Ainda que, posteriormente, em controle da Assembleia, o juiz possa vir a entender que não se alcançou o quórum, ou, eventualmente, houve, como você mencionou aí, o tratamento discriminatório, vai ser um fato posterior, né? Não sei se, claro que isso seria pouco econômico, né, convocar uma nova Assembleia para deliberar exclusivamente sobre isso. Nesse sentido, acho que, talvez como um poder geral de cautela, se eu posso dizer assim, do administrador, talvez faça sentido, né, ele se antecipar, e para a hipótese dele, lá na frente, vir a não ser reconhecida a aprovação pelo Cramdown, então já está a matéria deliberada, né?
Acho que, nesse sentido, talvez faça sentido, possa de fato, ter um racional aí que faça sentido. Dani, eu até li, não passando esse artigo, eu não li ele todo, mas me chamou a atenção isso porque ele parte principalmente do pressuposto de quando o artigo do plano alternativo fala rejeitado o plano. E como ele parte desse princípio, o Crandall, ele surge de uma não aprovação. Então, peraí, então o Crandall ele passa a ser, numa ordem, né? Se a gente faz uma escala, o plano alternativo ele passa na frente do Crandall, porque não houve a aprovação. É uma relativização da vontade, né? É como se disser assim, para não ser um cara crachá, o legislador, quando pensou, eu vou ter uma margem aqui para dizer que vamos partindo sempre do pressuposto de que a falência é pior do que a recuperação judicial, eu vou dar isso aqui para harmonizar com 47. Mas hoje a gente, vamos dizer que tem a lei se aperfeiçoou, a gente tem uma outra solução de mercado que pode vir dos credores e ela tem que passar antes do Crandall, porque, vamos dizer, o quórum, vamos dizer assim, pensado pelo legislador e que ele comportaria como uma aceitação do mercado, não foi atingido. E aí eu acho muito salutar isso da parte dela. E comungo com o professor Álvaro do seguinte, na base do poder geral de cautela e da economia processual aqui, o que é que o bom administrador, como vocês, vão fazer, gente? Vamos passando aqui, vocês querem apresentar um novo plano? Né, porque não foi aprovado. E aí eles vão deliberar naquele momento, e aí isso já ganhou alguns dias, até porque isso tem uma consequência prática, que é o seguinte: aprovada a apresentação de um novo plano, se prorroga o stay. Porque se você fica num limbo, às vezes o stay já passou, né? Assim, vamos dizer, no mundo ideal, o stay já passou, a gente sabe que existem as prorrogações, mas muitas vezes pode pegar um ponto ali que a empresa está descoberta e uma execução, um credor mais esperto ali vai na execução ideal e se satisfaz, e às vezes o plano deixa de parar de pé. Então, eu entendo que teria que ser, sendo verificada uma aprovação pelo Crandall, pela administração judicial, o ato contínuo, ela teria de chamar, né, a deliberação para isso, até para garantir essa proteção para a empresa. Não sei aí se vocês concordam muito com isso. O Dani, mas aí no artigo ela chega a mencionar que os 30 dias ficam, a fluência dele é a partir da decisão judicial ou a partir da deliberação? Álvaro, eu te confesso que esse detalhe em específico eu não recordo. Eu estou aqui com o artigo aberto, eu vou olhar de novo, daí eu te respondo ao final. Mas, realmente, a ideia do artigo que foi publicado é a ideia de que quando tu aplica o Crandall, na verdade, tu já teve uma rejeição, né? Tu já está tendo um quórum alternativo em razão de uma rejeição. E como o pressuposto do plano alternativo é a rejeição, então, portanto, isso obrigaria o administrador judicial a colocar em votação o plano alternativo. E também fala isso que o Vitor comentou agora, que é uma questão de economia, né? Porque daí, vamos supor que o administrador judicial ele não coloca em votação essa matéria. Daí depois chega lá, o juiz diz, não estão preenchidos os requisitos do Crandall. Daí tu faz o quê? Uma nova GC? E daí sempre tem aquela questão, né? Se tu fizer uma nova GC, será que os credores que estavam presentes na GC que rejeitou vão estar presentes nessa nova GC? Será que a gente não tem aqui uma dificuldade de quórum? Então, eu não sei a resposta, né? Como sempre, eu só trago questões, mas fica aí o questionamento. Houve uma falta de sistematização, né, por conta do legislador sobre como é que acontecem esses procedimentos todos, né? Me parece que o legislador não se deu conta de que o juiz teria que analisar o Crandall depois e como é que faz para perguntar para os credores se eles querem apresentar um plano alternativo, esqueceu de esclarecer esse ponto, e também esqueceu como é que faz para votar, por exemplo, planos alternativos, né? Se o credor ele lança o voto num só, tem 2 votos daí, para sim e não, me parece que faltou aí um pouquinho de... O legislador ele foi muito breve numa matéria que carecia assim, de um cuidado maior.
Na minha opinião, assim, ele quis equilibrar o jogo, né? Ele quis, vamos dizer, trazer a balança aí, a gente vinha de um histórico, principalmente que os planos, né, eram planos agressivos, né, que existem até, a gente vê os planos melhorando depois desse, vamos dizer, desse instituto, mas ele não soube regulamentar o instituto, né? Eu acho que naquela correria, ali na pandemia, se precisava de uma resposta mesmo ali no momento, mas faltou maturação, e eu acho que essa maturação vai vir, como vem toda a maturação da 11.101, que é um direito prático, né? Eu sempre digo, se você pegar a lei para ler, né, o prazo, hoje, antes o prazo que era improrrogável era prorrogável, e o prazo que hoje é prorrogável por apenas uma vez, ele continua prorrogável por mais de uma vez. Então, assim, não é por isso que muitas vezes a gente pega magistrados jovens, tá? Magistrados jovens, e aí quando você vai pedir, o cara nega a prorrogação, né? Eu tenho experiência na escola de magistratura aqui, nas últimas 2 turmas de formação de magistrados, eu ministrei um módulo. Mas teve um magistrado que disse, não, mas o prazo está dizendo que só prorroga uma vez. Eu disse, certo, mas tem aqui uma série de decisões que dizem o contrário. Pô, aí a pergunta dele, mas foi declarado inconstitucional? Eu disse, não, a prática mostrou que é de outra forma. Eu acho que o plano de credores, a gente vai ter que estar muito atento à prática. São Marco não respondeu tudo que a gente esperaria, né, mas já deu algum norte. Acho que o Jean vamos deixar o Jean falar aí. Eu ia comentar sobre outro tema, mas se o professor vai complementar, eu posso falar depois, para não quebrar o raciocínio. Não, toca a ficha que a gente vai conversando. Na verdade, ao meu ver, o plano alternativo tem um quê de comitê de credores. Eu sei que ele existe, eu sei que ele existe, mas nunca vi. Pelo menos nos casos que, né, não é tão comum, sabe? E como você estava comentando essa dificuldade de não ser tão comum, da gente não ter tantos precedentes, me surgem alguns questionamentos. E eu tento imaginar isso na prática. Me parece que a hipótese mais comum de aplicação do plano alternativo é quando o plano é votado na Assembleia e não é aprovado. E algum grupo de credor vai querer eventualmente apresentar esse plano alternativo, mas se já é difícil para o próprio devedor apresentar um plano exequível, quem dirá os credores, né, que não estão munidos das informações, não estão lá do dia a dia da empresa, e muitas vezes, ao meu ver, apresentariam mais pelo interesse próprio do que pela preservação da empresa. Então, o meu questionamento seria, tipo assim, será que esse plano alternativo vai ser uma continuação, um aditivo ao plano já apresentado, ou ele vai ser realmente um plano do zero, que vai, como comentado, redefinir os meios para a recuperação? Como é que se dará isso na prática? Eu até vou aproveitar e comentar, porque uma das dúvidas que eu sempre tenho, quando se trata da questão do plano alternativo, é sobre a potencial ineficácia dos meios de recuperação do plano alternativo, né? Porque a gente sabe que planos de recuperação, eles normalmente apresentam deságios importantes, parcelamentos bastante longos, porque é aquilo que, de fato, a empresa, na maior parte das vezes, precisa para reestruturar o seu passivo. E aí eu fico imaginando, isso eu imaginei desde o momento que veio a reforma, assim, eu não conseguia encaixar bem, assim, numa visão mais pragmática da realidade, a ideia de um credor se autodando deságio no plano alternativo. E eu não conseguia conceber de que forma poderia funcionar um plano alternativo se o deságio não fosse concedido, porque a maior parte das empresas precisa disso. E aí depois eu comecei a imaginar que o único meio de recuperação potencialmente factível dentro de um plano alternativo era aquele da capitalização dos créditos e transformação em participação societária. E aí eu pensava, mas isso também não vai acontecer, né? Porque normalmente a empresa que está em recuperação, ela é ruim o suficiente para afastar o interesse dos credores. E ainda mais porque, vamos lá, banco não pode, até por questão regulatória, assumir participação em empresa, né? Então, eu não vejo o banco capitalizando o seu crédito. Então, isso já não serve para banco. Não consigo imaginar, honestamente, banco se dando deságio e alongamentos longos também. Então, só para dar uma ideia da prática, eu até faço questão de deixar
consignado e clara a condição na qual eu participei no processo da Samarco, que foi meramente como parecerista, eu não atuei como advogado de nenhuma das partes, mas eu fui um dos 12 que apresentaram parecer no processo, porque no final do dia várias questões se colocaram, 12 pareceristas foram chamados a apresentar a sua opinião ali ao longo do processo sobre questões que diziam respeito fundamentalmente ao conflito de interesses. O meu acabou sendo o último de todos, e acabou, a gente sabe, não havendo uma resolução judicial. Mas no caso da Samarco, a gente tem um caso raro, e que dificilmente a gente pode tomar como paradigma, no que diz respeito à colocação do Jean. Eu estou me valendo dela, porque eu ia acabar trazendo esse ponto, de qualquer forma, que para mim é um ponto crucial. No caso da Samarco, a grande proposição era a capitalização de crédito. Havia fundos, né, estrangeiros que queriam se tornar donos da Samarco, que é um negócio altamente lucrativo, e que teve um problema por conta do rompimento da barragem de Mariana, todos nós conhecidos, que foi um problema importante, que gerou mais de... Aí Dani pode me corrigir depois se minha memória falhar, mais de 20 bilhões de reais em indenizações de natureza ambiental, firmadas por meio de digamos, materializadas por meio de um TAC, e, enfim, coisas do gênero. Mas a empresa era uma empresa saudável, e os credores financeiros queriam aquela empresa e queriam forçar a passagem de controle que era da Vale do Rio Doce, da Vale, portanto, e da BHP Billiton, uma mineradora australiana, queriam pegar o controle, roubar, entre aspas, o controle delas. Mas vejam que esse era um raro caso de uma empresa em recuperação que era inegavelmente saudável e que estava com um problema pontual ali. Na verdade, JP, era uma tomada hostil do controle, né? Era uma tomada hostil de controle. Tanto é, Vitor, que a minha dissertação de mestrado era sobre tomada hostil de controle, e eu brincava, né, que eu fui ver uma tomada hostil de controle no Brasil de verdade, ou uma tentativa de verdade, foi no caso de recuperação, no caso da Samarco. E tu vê como é que as coisas são. E no final do dia, acabou que deu um acordo, o controle permaneceu o mesmo e tudo mais. Mas o que a gente tem, na verdade, me parece, né, usando uma expressão que a Dani gosta muito, é que o plano mais serve atualmente como um elemento de pressão para, né, garantir ou pelo menos induzir melhores condições de negociação, do que propriamente um instrumento que seja efetivamente efetivo, melhor dizendo, dadas as limitações intrínsecas do regime jurídico do plano alternativo, que é muito defeituoso, e dada também uma limitação substancial do plano alternativo, no sentido de que eu não consigo ver os credores se dando os deságios necessários para realmente reestruturar a empresa, e tendo em vista de que ninguém quer assumir o controle de uma empresa em recuperação, exceto no caso da Samarco, que, né, tinha lá suas peculiaridades. Mas, enfim, não sei o que te parece, Álvaro, dessas... Se tu vê assim, os credores se aplicando deságios, alongamentos grandes, difícil, né? Tu está no mundo, eu acho. Tem que ser uma circunstância muito específica, né? Bem improvável que isso aconteça, né? Acho que funciona mesmo como uma pressão estratégica, né? De alguma forma, esse risco existe e, de alguma maneira, o devedor toma isso em conta, mas eu também não consigo nem me surpreende você dizer que teve 3 casos aí, né? De fato, fiquei espantado, assim, surpreso, né? É motivo de orgulho para a gente se exibe bastante com isso, porque é tipo comitê de credores. Acho que a gente teve 2 casos, eu também, o Jean comentou ali, a gente tem 2, a gente se acha bastante porque tem essa incidência. Agora, de verdade, é muito raro, e mais raro ainda, eu acho que eu nunca vi, e eu acho que não existe. Eu não sei, Álvaro, se tu achou alguma coisa nas tuas pesquisas, ou se o Vitor já viu, ou alguém mais já viu, até porque a gente tem aqui gente de tudo quanto é lugar do Brasil, literalmente, com muita experiência, e na matéria, então, a gente pode aqui se valer do conhecimento de todos. Eu nunca vi apresentação de plano alternativo para o rompimento do prazo de stay. Também não. Nesse ponto, JP, a gente, lá na recuperação judicial do Náutico, eu estou lá representando alguns credores, a gente pediu para apresentar que uma nova prorrogação além dos 180, então a gente preencheu. O juiz negou, disse que não podia apresentar,
Aí, se você quiser, eu puxo até essa decisão e a gente disponibiliza aí para o pessoal. Aí ele dá um fundamento lá. Ele disse que não podia apresentar, a gente agravou e o tribunal até agora não se manifestou. Negou a liminar e está sentado lá no monocrático, mas não faz. E sobre comitê de credores, a única vez que eu vi, que eu utilizei uma vez, nesse caso foi bom, porque me trouxe para o debate, mas não foi. Eu suscitei que não foi obedecida a ordem do dia, né? Na AGC o plano foi aprovado, mas a AGC foi anulada porque não foi posto em votação o plano de a formação do comitê. O tribunal entendeu, não foi cumprida a ordem do dia. Isso tem uns 6 anos, mas foi muito reto, assim, não foi cumprido, anula. Em que pese que, e aí voltou, e aí dessa vez me serviu para me colocar na mesa para negociar. Mas foi só isso. Mas quanto a isso aí, eu realmente eu só conheço esse caso do Náutico, que o magistrado disse que não podia apresentar, apesar de estar previsto lá. Sabe que e aproveitando os dois temas que estão na mesa, quando o legislador mexeu na lei lá em 2020 e quis, de fato, reforçar o poder dos credores para equilibrar um pouco mais os processos concursais, né, que parecia aos olhos do legislador eram processos que pendiam muito para o devedor, pelo menos a impressão que deu, além de mexer e regulamentar e positivar, melhor dizendo, a ideia de plano alternativo que o Álvaro bem trouxe, vem de outros sistemas, me parece que o legislador teria andado até melhor, né, se tivesse, de fato, aparelhado o nosso comitê de credores, né, nesse intuito de reforçar as prerrogativas dessa classe dos credores, enfim, e equilibrar um pouco mais o jogo, por exemplo, prevendo que o comitê de credores pudesse, ou devesse, pelo menos, opinar sobre o plano, por exemplo, e orientar os credores, o voto dos credores para o plano. Eu acho que o que pesa muito sobre o comitê é a questão da responsabilidade, que ela é objetiva. E aí você tem um desincentivo, na verdade, né? Você tem um desincentivo, porque ela é objetiva e assim, aí ninguém quer pôr o seu na reta. E aproveitando, né, Vitor, e já passando a palavra na sequência para o Jean falar, Álvaro, questão de responsabilidade, né? Vocês conseguem imaginar um plano de credores sendo apresentado, os meios de recuperação sendo insuficientes, a empresa indo à falência e depois o devedor processando o credor que apresentou o plano, evidentemente inadequado, porque isso é uma possibilidade, me parece bem real. Então, aqui a gente tem um risco de responsabilidade grande, né, Álvaro? Exato. Mais um desafio, um desincentivo, né? Por que eu vou topar essa bronca sozinho, correndo em gasto, em custo, tendo que negociar todo o custo de negociação e ainda ter que eventualmente responder por um desacerto e um desdobramento lá na frente, né? Então, só sendo uma Samarco da vida, que aí vale a pena o risco. E mesmo assim, a gente estava ali com nossa área de credores muito sofisticados, né? A gente não estava falando da realidade da recuperação judicial no nosso país, a gente estava falando de bondholders, de credores estrangeiros, então, assim, tinha todo um mainstream ali por trás disso. Isso aí. Já? Sobre um comentário aqui, pensando no caso prático sobre essa aplicação do plano alternativo em caso de não deliberação do plano dentro do período do stay. Digamos que uma recuperanda apresente um plano de recuperação com 90% de deságio em 20 anos. E daí, não é deliberado, um grupo de credores apresenta o plano alternativo falando que vai ter 30% de deságio e pagamento em 2 anos. Na Assembleia, a gente teria um plano concorrendo com outro? Tipo assim, credores, vocês votarão pelo plano do devedor, dos credores ou pela acumulação em falência? Lógico que o credor mais desavisado ia votar pelo plano do credor, que tem melhores condições, por mais que ele não fosse viável. Então, me parece realmente cada vez mais difícil na prática, assim. Sendo concorrente, né, é aquela história, mas
você vai botar... Tem umas coisas até, Jean, que parecem simples, mas fazem a diferença, tá? A depender do tempo, por exemplo, quem vai falar primeiro? O advogado do devedor, qual plano vai ser exposto primeiro? Porque isso influencia. No começo você vai estar prestando mais atenção naquele plano. Então, assim, tem algumas coisas que, como não são regradas, que alguém, todo mundo diz, falar por último às vezes é melhor, porque fixa. E aí, quem quer falar por último? A gente não está falando de uma lei comum, que é contraditória e ampla defesa, que eu já tenho isso posto. Então, tem toda uma regulação, assim, e eu acho que o JP e o professor Álvaro são muito felizes. Vale mais empoderar o comitê, né? Porque aí o comitê, né, tem alguns magistrados hoje até pedem, né, fazem aquele controle de legalidade prévia, ou pedem para o administrador falar sobre o plano, né? Não é bem um controle de legalidade, e o administrador vai ali e fala, né? Ele diz, não, eu entendo que aqui pode ter, eventualmente, uma ilegalidade, ele faz um parecer sobre o plano. Mas se o comitê pudesse opinar de ambos os planos, eu acho que já estaria ali posto. Essa ideia do JP é muito feliz. O que mais, pessoal? Alguma dúvida a mais? Plano, o tema ele é sensível e, claro, é um tema que pouquíssimas pessoas enfrentaram na prática, porque de fato é de incidência mínima, né? E que de fato a gente só se dá conta dos problemas quando a gente enfrenta, né? Quando a gente vê o quão lacunoso é o regime jurídico do plano alternativo. Vitor, e só para complementar, a gente chegou até, agora está com 69 pessoas aqui, né, online, chegamos a ter 75, e eu acho que ninguém, assim, pegou, e a maior parte das pessoas com muita experiência, Jotas aqui experientes, advogados experientes, muitos servidores, inclusive magistrados aqui, de vara especializada, e a ausência de comentários para mim, no sentido de, olha, eu vi, já aconteceu aqui, tivemos um caso, é muito sintomático do insucesso do Instituto criado há 5 anos, ou 4 anos e meio, quando bem colocou o Álvaro, no sentido da baixíssima aderência prática do plano. Então, a gente não vê, o pessoal não viu, é raro, e às vezes que a gente vê, como eu relatei para vocês, são casos meio desastrados, em que aparece de uma forma bem equivocada, o pessoal não tem muita noção, né? Apresenta plano sem laudo de viabilidade, sem laudo de avaliação dos ativos, enfim, é uma matéria que ainda vai ter que evoluir muito para ficar razoável. Acho que o Vitor comentou alguma coisa e ficou mudo ali. Essa questão do laudo e assim dos custos, uma vez eu tive um caso que o cliente, eu acho que ele viu em algum lugar, a internet tem disso, ele disse, não, é um bom negócio, eu saberia tocar esse negócio, eu queria apresentar um plano. Eu disse, ótimo. E aí conversou com mais alguns outros credores e disse, não, vamos apresentar um plano. E aí quando a pessoa viu os custos do plano, né, eu disse, olha, tem que ter um laudo, tem que ter isso. Aí o cara, não, peraí, mas não, aquela história que a Dani falou, não dá para aproveitar o laudo que já tem lá. Eu disse, não, porque a premissa econômica é aquele laudo foi baseado naquela premissa. Não. E aí teve um comentário do cliente que me chamou a atenção, que ele disse, aí você está querendo que eu bote muito dinheiro bom e um dinheiro que por hora é ruim. Entendeu? E aí esse quando você vai para a insolvência, que a gente pega os números, aí a cada $12 recupera recupera meio. Aí quando você vem com esses números, qual é o incentivo que você vai ter? Você não tem incentivo. Então, o Instituto é bom, ele busca equalizar o jogo, mas ainda falta, vamos dizer, uma abrasileirada, né? Do direito português a gente vê muito esse plano, né? Esse tipo de proposição, mas ainda falta azeitar o negócio aqui para que seja factível e que seja até para não só para grandes casos, né, como o São Marcos, mas para pequenos casos também. Exatamente. Gostei muito da expressão do Álvaro, como é que é? É vela boa para defunto ruim, né? Isso. Isso aí.
Difícil, isso retrata muita dificuldade que os credores têm em investir, né, valores que sejam importantes na condução, no acompanhamento mesmo, que dirá já não gastam no acompanhamento, muitas vezes, do processo de recuperação, que dirá na condução, depois de um plano alternativo, dada a necessária figura, como o Álvaro mencionou, de um credor líder para conduzir, que não só vai ter que gastar com honorários profissionais de advogados, enfim, consultores, mas também vai assumir riscos e responsabilidades importantes. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. A gente sempre comenta aqui que o professor ele tem o direito inalienável ao jantar, né? E o pessoal, os nossos professores todos, eles já doam o tempo e participam voluntariamente das nossas atividades, do curso, que é um curso também que é gratuito para todos, uma verdadeira comunidade de ensino. Então, a gente sempre agradece efusivamente e vai agradecer aqui ao Álvaro, ao Vitor e a todos os demais, ao Jaque, que participou, a Dani, que estava ali na abertura e também segue aí ainda. Agradecer muito pelo tempo de todos e dizer que, Álvaro, foi uma aula excepcional. É sempre um privilégio duplo, primeiro, por poder aproveitar aí tua técnica, teu conhecimento, que sempre me impressiona e me chama a atenção, e desde os tempos que eu te conheci, isso tem sido uma tônica. E principalmente, agradecer também pelo convívio, pela amizade, enfim, é sempre muito prazeroso estar contigo aqui, inclusive aqui nesse ambiente. Muito obrigado, Álvaro. Não sei se quer tomar a palavra para uma menção final aí, mas muito obrigado, desde já. Eu quero só agradecer aí o convite, é prazeroso igualmente estar sempre com você aí e poder estar nessa comunidade aqui e poder discutir um pouco desses assuntos. É sempre muito bacana, obrigado pelo convite e sempre chamar, estou à disposição. Prazer conhecer o Vitor, conhecer a turma, o Jean, o pessoal que participou, e é isso. Obrigado, Vitor. Só agradecer mais uma vez, JP. Aí, agradecer ao Álvaro a oportunidade aí da gente tá debatendo, né, construindo aí, compartilhando conhecimento, isso é muito bom. Agradecer a você, a Dani. Né, hoje mais do que nunca, estou retribuindo, né, para quem não sabe, a gente veio correndo. Hoje o JP fez a gentileza lá da nossa comissão aqui da OAB Alagoas, ele deu uma aula lá pra gente, então assim, por isso que eu entrei até atrasado, entendeu? Ele deu aula de 6 às 7, e às 7 a gente correu para cá para ficar junto e contribuir, mas agradecer mais uma vez, volto aí nas próximas aulas e foi um prazer, pessoal, estar com vocês mais uma vez. Isso aí, pessoal. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Vitor, Jean, demais. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Merecido. Um abraço Tchau, e até amanhã. Tchau.